Bom, vamos começar a segunda parte. A primeira parte talvez ela tenha ficado muito teórica, e de fato é, né? Tem que apresentar como surgiu, quais são os embasamentos bíblicos, o que significa a palavra, como fazer, né? Agora nós vamos ver de uma maneira um pouco mais prática, como você age, como você lida com as questões um pouco mais complexas, as perguntas, né? Os conflitos intelectuais da nossa época. Primeiro eu quero mostrar a racionalidade da fé. Vamos fazer uma separação aqui. Na verdade, já foi falado isso. O que é fideísmo, né? Fideísmo é fé cega que ignora ou minimiza o papel da razão para chegar à verdade. Uma fé na fé, né? E você deve conhecer muitos cristãos que possuem esse tipo de pensamento. Ah, eu creio porque eu creio. Não, vai acontecer, né? Ah, não, eu tenho certeza, mas qual é a sua fé? De onde está fundamentada essa fé? Né? É uma fé como um salto no escuro. Você não sabe o porquê você está caminhando. Você sabe que vai dar o passo. Antigamente até fizeram uma imagem que era o seguinte: fé é dar um passo e imaginar ou saber que existe um passo, existe um chão do outro lado. Desculpa. É você dar um passo, mas sem saber que existe um lugar para você pisar. Isso é fé. Não, mas isso não é fé. Isso é fé na fé. Isso é fideísmo. Isso é uma fé cega. Isso é o que o Søren Kierkegaard desenvolveu como um salto no escuro, né? Como gostam de atacar o argumento dele. Mas tem um outro oposto, um outro polo completamente diferente. Ao invés de ser fé na fé, é uma fé que coloca a razão última como uma explicação de tudo. Então, racionalismo teológico é a tendência de elevar a razão à condição de critério máximo para avaliar conteúdos teológicos. Então, você tem, por um lado, uma fé burra, por outra, uma fé extremamente racional. Ela coloca tudo aquilo que existe por plausibilidade na razão. A razão é a última, né? Então, esses dois tipos de pensamento encontram dificuldades extremas para entender a fé. Mas o que seria uma fé, então, razoável? Como deve ser a nossa fé? A nossa fé deve ser uma fé que pensa. Tá? Podemos conhecer as coisas de verdade sem conhecê-las de forma exaustiva. Somente Deus conhece todas as coisas de maneira exaustiva. Então, como posso entender isso? A fé na fé é algo irracional. Racionalismo teológico é algo que é extremamente racional. A nossa fé ela não é irracional nem restritamente, ela não é irracional e nem restritamente irracional, tá? Nem irracional e nem racional, mas suprarracional. O que você quer dizer com isso? Existem coisas que nós vamos ter revelado nas Escrituras e as Escrituras explicam isso claramente, mas existem coisas que não. E aí nós classificamos como mistério. Nós classificamos como, bom, isso aqui não tem como nós explicarmos de maneira plausível. Até porque temos que ter um entendimento que nós sofremos ainda os efeitos noéticos do pecado, ou seja, os efeitos do pecado na mente. Noético vem de nous, de mente. Tá? Então, temos que ter essa compreensão. Bom, sofremos ainda os efeitos da queda. Eu até falei isso no grupo pequeno, no grupo familiar, que imagine você, Adão. Adão, ele dando o nome para todos os animais. Né? Imagine você dando o nome para todos os animais. Que mente era essa? Bom, ele olhava para um elefante e falava, isso aqui tem cara de elefante. Puxa, caramba, isso aqui é girafa. Agora você fica imaginando, se eu for dar nome 10 pessoas seguidas, quando chegar na 11ª, eu já não esqueci qual que eu dei o nome para a primeira. Né? Agora imagine como era a mente antes da queda. Né? Então, nós tem que ter esse entendimento que a gente pode conhecer as coisas, mas não exaustivamente. Eu sei que o Vinícius está na minha frente, mas não conheço todas as células do Vinícius. Tá? Eu conheço o Vinícius como indivíduo, mas não conheço os seus sentimentos. Tem coisas que nós não vamos conseguir alcançar a plenitude do conhecimento. Então, a fé é a mesma coisa. Temos a palavra de Deus revelada para nós. E ali ela está bem exposta e utilizamos tudo que tem ali, e tudo que tem ali é proveitoso para vivermos a nossa vida. Agora, ficar imaginando, bom, quais eram os sexos dos anjos? Bom, essa pergunta, nós sabemos que o sexo dos anjos eles não tinham, né? Eles eram assexuados, eles são assexuados. Mas, por exemplo, a questão que é muito debatido na internet, eu vou fazer até um parênteses, sobre a infra ou supralapsarianismo, né? A questão, bom, Deus ele programou a queda ou não? Deus é o autor do mal ou não?
né, em questões de análise últimas. Então, algumas coisas elas não têm explicação lógica no sentido extremo da palavra, né? Então, vamos para um outro ponto aqui. Axiomas primários do teísmo bíblico. Aqui vai ficar difícil de novo. O que são axiomas? Pressupostos, postulados, pontos de partida, de onde nós partimos, tá? E é aqui que nós concentramos quando nós queremos debater com pseudo-intelectuais que pensam que podem desacreditar a nossa fé. Se você entender essa frase aqui, eu já me sinto muito satisfeito. Qual é o nosso axioma primário? 2 eu vou colocar. Deus se revela. Há um Deus vivo, esse é o nosso argumento, é o nosso axioma ontológico. Existe um Deus vivo, ponto. Não precisamos negociar isso. Entrar no debate, mas eu quero provar a existência de Deus. Não, eu estou partindo eu não preciso provar que Deus existe, por causa que o céu resplandece a glória de Deus. Olha para a criação, está revelada. Tu quer que eu prove o quê? Você que tem que me provar que ele não existe. O ônus da prova é dele. Mas existe um outro tipo de argumento, ou melhor, outro tipo de axioma, que é o axioma epistemológico, do conhecimento. Como eu conheço a verdade eterna? Deus existe e ele se revela. Tá? Se você entender que Deus se revela, e você chegar em um debate, e quando eu digo debate, não é discussão. Tá? Debate ele sempre foi utilizado, e eu te mostrei aqui ao decorrer da história. Lembrando aqui a Reforma Protestante, tiveram vários sínodos, tivemos dietas, nós tivemos grandes concílios, e o debate era necessário. O debate não pode ser demonizado. Tá? As pessoas falam, debate? Não, é carne, não tem nada disso. Você acabou de ver aqui na Bíblia que tem fundamentação. Então, você tem que ir com um espírito de mansidão, obviamente, e apresentar, Deus existe e ele se revela, e ele se revelou nas Escrituras, ele se revelou aos profetas, como vimos recentemente em Hebreus. Antigamente se revelou aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias, o Filho, Cristo Jesus. E nós temos as Escrituras, que é a revelação especial. Né? São 2 tipos de revelação. A revelação especial, que é a palavra de Deus, e a revelação natural, que é a revelação natural. Nós podemos analisar a criação, o sol nasce. Nós não precisamos provar que Deus existe, porque o sol brilha todos os dias. Olhe para os céus. Salmos fala sobre isso. Bom, embora a fé e axiomas possuam naturezas distintas, elas trabalham com convicções pré-teóricas e encontram similaridades em suas definições. Bom, vamos lá. Eu falei que axiomas é aquilo lá que você parte do pressuposto sem provar. Fé também você não tem como provar. Né? Então, basicamente, elas são muito similares. Obviamente, fé ela tem uma outra natureza. Vem de Deus. Axiomas é para você fundamentar um tipo de argumento. Novamente, 1 mais 1 é igual a 2, e você não tem como... Por que provar que 1 mais 1 é igual a 2? Porque você pressupõe unidade. 1 mais 1 é igual a 2. Alguém tem dúvidas? Não? É um argumento legal para você iniciar uma conversa. A definição de fé, segundo a Bíblia, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A convicção é equivalente da fé quanto a certeza prevalece, mesmo que lhe falte evidências. Então, você não precisa mostrar evidências. Geralmente, quando as pessoas elas querem falar, não, prova que Deus existe, né? Ela está estipulando já, quando ela fala isso, ela está estipulando já as regras do jogo. Aí você vai ter que responder, falar, não, me prove você que ele não existe. É assim que você já mata o jogo. Porque você já tem um eixo. Deus se revela. Você não precisa provar que Deus existe. Daí tá ok? Não precisa falar, Deus existe porque... deixa eu ver. Aí tem um argumento do vento, né? O vento, que é ruim demais, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para a gente pensar, vai falar do vento. Você não vê, mas sente. É ruim demais. Mas você já tem um eixo. E daqui você já coloca o ponto final. Fala, não, peraí, eu não preciso ceder. E o meu trabalho de TCC foi esse, os professores não gostaram muito. Eu não preciso ceder os meus pressupostos, já tenho eles. Não preciso falar, vamos para o racionalismo. Não, vamos para o relativismo, como está na moda. Não, vamos relativizar. Não existe verdade objetiva, absoluta. Não preciso disso, não. Eu tenho a palavra de Deus, eu parto dela. Então, nós temos um eixo. Vamos lá, possibilidades e dificuldades na apologética. Agora vai tornar um pouquinho mais prático. Possibilidades e dificuldades. Bom, para a apologética ser eficiente, preciso
antes, né, a aplicação de 5 passos. Primeiro, você tem que analisar a ocasião. Você não vai fazer apologética para evangelizar alguém, por exemplo, num funeral. Né? Chegar lá, é falta de sensibilidade, você tem que analisar a ocasião antes. Né? Vai chegar a pessoa, bom, seu pai morreu, sabe que tem céu e inferno, né? Arrebentou. Né? O cara já vai travar ali, não quero nem ouvir mais esse tempo falar. Né? Então, você tem que analisar primeiro a ocasião. Depois, considerar o contexto do público. Então, como assim considerar o contexto do público? O contexto cultural, né? O que o público entende por a palavra evangelho. Existe até um caso que 2 missionários eles chegaram numa aldeia e eles foram lá e pregaram o evangelho. A tribo lá dos indígenas, eles não entenderam, tanto faz, não foi pecado, para eles tanto faz. Aí teve um dia que estava tendo uma guerra de 2 tribos e essa primeira tribo que ele estava incluída, para apaziguar essa guerra, eles enviaram o primogênito, eles enviaram o filho do líder da tribo ali para ser morto, para apaziguar a guerra ali. Aí ele falou, opa, encontramos como a gente pode aplicar o evangelho aqui. Né? Eles entenderam o contexto onde eles estavam inseridos e as influências culturais, e eles pregaram a partir dali, e alguns creram no Senhor. Falaram, opa, a morte substitutiva, né? Vamos acabar, tem agora paz com Deus vocês. Né? Eles usaram esse argumento, essa situação para proclamar o evangelho. Outra coisa, perceber suas influências intelectuais. Bom, você tem que observar quais são as vozes que estão ali moldando o pensamento daquele público. Identificar o ponto de contato, ou seja, qual é a brecha? Como eu usei o exemplo aqui, a brecha foi a da ocasião aí da morte do filho do cacique lá. E, por último, comunicar com clareza. A comunicação clara ela é necessária. Né? As pessoas elas querem ver clareza, objetividade, sem muito titubeio, sem ficar enrolando. Elas querem clareza. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas elas têm dificuldade para pensar. Né? Mas, como diz John Stott, crer também é pensar. Vamos analisar esses tempos, esses passos aqui, em alguns textos de Atos. Né? Olha que legal. Apologética para os judeus. O discurso de Pedro em Pentecoste, no dia de Pentecoste. Você lembra de Atos 2, você percebe que tem o derramado Espírito ali, só que ele levanta para fazer um discurso perante a grande multidão, que ali deveria estar 4 vezes mais que no período normal ali de Jerusalém, né? Porque as pessoas elas vinham para a Páscoa e ficavam até o dia de Pentecoste, então Jerusalém virava 25 de março, né? Fica imaginando como era cheia. Então, você percebe que ali as divisões aqui, se você quiser tirar uma foto ali, ou então anotar, você percebe que, olha como ocorre, o cenário dos acontecimentos no dia de Pentecoste, à luz da profecia. Ele inicia falando o que estava acontecendo ali, no dia de Pentecoste, estava sendo o cumprimento daquilo que Joel havia dito. Aí ele segue, 22 ao 28, a confirmação da exaltação de Jesus de Nazaré, à luz das explicações, das expectativas do Antigo Testamento. Ele falou, se cumpriu em Jesus. Olha que ele analisou primeiro o contexto, judeus, que entendiam o Antigo Testamento, que sabiam acerca do judaísmo, para depois fazer uma aplicação. Ele considerou o ambiente. Ele segue a confirmação da exaltação de Jesus, acompanhada de interpretação teológica. Então, ele faz uma concatenação, né? Ele fala, olha, isso aconteceu e ele veio e se cumpriu. Aí, por último, ele arremata. Agora é a evangelização, do 37 ao 40, chamado ao arrependimento para se beneficiarem da salvação dele resultante. Só esse? Não, nós temos mais outros casos. Apologética para os gentios. Olha que interessante o sermão de Paulo em Atenas. E Paulo, eu sou fã do Paulo. Paulo era monstro demais. Olha que ele faz... Primeiro ele chega, as pessoas falam, não precisa de argumentação, quem convence é o Espírito Santo. Obviamente, né, meu amigão? Você não vai convencer ninguém num sentido sobrenatural. Mas a argumentação é necessária, você vê isso. Paulo lá em Tessalônica. No versículo 1 ao 4, ele está falando, fiquei alguns dias aqui tentando vos persuadir, vos tentando convencer. Ele estava ali manipulando um discurso para apresentar a plausibilidade da fé, apresentar uma ponte. Tá? Então, ele chega no versículo 16 ao 26, olha que interessante. Paulo, diante dos filósofos. Nós estamos em Atenas. Atenas é o berço da filosofia. Né? A filosofia grega ganha grande palco ali. Só que já não era como nos dias gloriosos de antes. Né? O pensamento estava um pouco decaído, mas ainda tinha alguns estoicos ali, tinha alguns epicureus, e agora está na moda, né, ser estoico. Os coaches estão fazendo bom uso disso. E aí você vê Paulo, ele observando primeiro
grande idolatria, os caras adorando os deuses ali, várias imagens. Ele vê aquela imagem do Deus desconhecido, ele, opa, tinha uma sacada aqui. Paulo era inteligente, ele se sacava também no contexto. Bom, não tem como utilizar a mesma argumentação que Pedro utilizou lá no dia de Pentecoste. Lá era um outro público. Vou falar para gentios, vou falar para gregos. E ele começa o discurso, né, com uma introdução gradual sobre o Deus vivo. Então, ele começa despertando a curiosidade religiosa e filosófica dos atenienses, apelando para o senso de divindade através do livro da natureza. Então, o livro da natureza é a revelação geral, né, aquilo que nós temos acesso e podemos perceber a criação. Então, Paulo está querendo fazer, vocês que têm um senso de divindade, e isso fica demonstrado porque os caras adoravam vários deuses, então eles já tinham um pezinho ali. Ele falou, só preciso mostrar qual é o Deus criador de tudo. E ele vai lá e inicia. E versículo 27 e 28, olha como Paulo estava sacando sobre as influências culturais, as influências, as vozes ali do momento. Ele cita meio verso da poesia de Arato, que era um dos maiores ícones culturais da época, para reforçar, e observe, ele vai fazer isso para reforçar, não para fundamentar o seu ponto de vista acerca da proximidade de Deus, né? E a perícope ela é concluída no versículo 34. Quando ele vai falar, nele movemos, nele nós existimos, ele está utilizando um trecho, ele está utilizando uma parte ali daquilo que era familiarizado para o contexto da época. Então ele sacou e falou, é isso aqui mesmo, eles já sabem, eu vou usar isso aqui mesmo. Ele precisava de uma brecha só. Mas você vai ver Paulo, agora em Atos, no capítulo 24, 25 e 26, aqui demonstra mais uma vez a genialidade do apóstolo Paulo no sentido apologético. Ele está diante dos romanos, ele está diante do discurso que vai julgá-lo, né? Ele está diante dos acusadores dele, ali, diante dos advogados, diante de um rei que aparece posteriormente, diante dos governadores que surgem aí nesses episódios, mas ele demonstra que ele tem um conhecimento da jurisprudência do romano. Você sabe que Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas também ele era romano, então ele podia se defender. E você vai ver no capítulo 24, ele respondendo às acusações do advogado Tértulo, né, diante do governador Félix. Ele demonstra o conhecimento das regras de engajamento do sistema legal romano e a eficácia em argumentar a favor da veracidade do cristianismo. Só que ele continua, né? Você vai ver que vai ter uma mudança aqui. Diante do governador Festo, né? Festo vem, que é um outro governador, ele vem substituir Félix. Paulo está ali um tempão ali na cadeia já, mas ele continua ali firme. E ele segue se defendendo de maneira perfeita, mesmo com o processo estar sendo manipulado. Os caras queriam ferrar com Paulo, mas ele tinha uma arte de argumentação e um conhecimento cultural, das vozes, daquilo que influenciava ali, que ele tinha o jogo na mão. Capítulo 26, por último, né, usando as 3 fases da apologética, você percebe as 3 fases, ele apresenta os argumentos. Quando você pegar para ler depois, e eu acho que seria fantástico você ler esses 3 capítulos. Você vê o grande apóstolo Paulo se defendendo, apresentando os fatos, mas atacando também e não deixando impune. Mas eu gosto muito do finalzinho desse capítulo, que os caras eles ficam malucos diante dos argumentos do Paulo. Eles não têm como provar que o cara estava mentindo. Não tinha como. Olha o que ele faz. Ele está agora diante do rei Agripa, que vem para ver Paulo se defender. Aí o Festo, que era o governador, chamou ele de louco. As muitas letras estão te deixando louco, Paulo. Não tem mais argumento, vou atacar o homem, ad hominem. Né? Uma argumentação que ataca o indivíduo ao invés de um argumento. Ele precisa atacar o cara, ele está louco. Não tem como vencer ele. E aí o rei Agripa diz a Paulo que por pouco ele não é convencido a se tornar cristão. Faltou só um pouquinho. Paulo persuadiu a arte da argumentação. Super necessária aqui. Agora você vai seguir as estratégias apologéticas na pós-modernidade. E aqui fica um pouquinho mais prático, tá? Características do contexto pós-moderno. Bom, nós não estamos fazendo apologética nem para gregos, nem para judeus, e nem para romanos. Mas nós estamos inseridos num contexto, e nós já falamos sobre isso, né? Nossa primeira Academia Bíblica, nós falamos sobre a pós-modernidade. E aqui tem algumas características básicas da pós-modernidade, né? A negação da razão, né? A verdade hoje ela é relativa. A negação da verdade, não existe verdade absoluta. A negação da história. Bom, as pessoas querem reescrever as histórias, né? A história, melhor dizendo. Elas querem encontrar novas percepções na história. Para você ter uma ideia, vou até abrir aqui, vai para o YouTube, mas não tem problema. Na minha faculdade, os profetas menores eles foram chamados de ativistas políticos.
né? Eles eram pobres, eles estavam contrários ao sistema opressor do governo, e por isso eles se levantaram como marxistas, parece que ele estava querendo introduzir ali, né, o conceito de opressor e oprimido ali do marxismo, né, do método dialético histórico, né? Então, essa ideia de dialética, né, é muito impregnada. Mas vamos ver os pontos de contato que nós podemos encontrar aqui. Outra coisa que foi faltando, a rejeição dos padrões, né? Não existe mais padrão de beleza, né? Tudo é relativo, não tem mais nada. Isso aqui é belo, você não pode falar que aquilo é belo, não pode falar que aquilo é feio. Mas vamos aos pontos de contato. Primeiro, explicação. Explicação é um ótimo ponto de contato. Na verdade, ele é super necessário, porque nós estamos inseridos no segundo maior país cristão do mundo. Então, as pessoas elas já sabem o que é evangelho. Ou melhor, elas acham que sabem. Foi impregnado já um pensamento de um catolicismo português na ideia delas, né? Então, tem pessoas que acreditam ainda em purgatório. Existem pessoas que rezam para os mortos. Elas pensam que há chance ainda delas serem salvas após a morte, né? Os casos recentes aqui nós vemos durante a pandemia muitos incrédulos, muitos ateus sendo mortos, e muitos cristãos falaram, não, existe uma chance depois da morte. Não, não existe. A Bíblia não fala disso. Mas é muito comum, você pode observar isso, né, no pensamento. Mas a explicação ela é importante por quê? Porque até dentro do cenário, nós estamos numa igreja presbiteriana, você chega diante de um conhecedor básico assim do movimento evangelical, né? Ele sabe o que é pentecostal, e ele pensa que você é pentecostal, e até você fala, não, eu não sou pentecostal, mas o cara não sabe entender que é pentecostal. Ele identifica você como crente. Crente é um nome genérico para tudo. Então o cara pensa que você é da Universal, né? Ele não sabe fazer distinção. Hoje o Nicodemos falou, até ele fez uma postagem, ele falou, tem umas coisas que eu não entendo, as pessoas vêm aqui, falam meus dois melhores, os maiores pregadores que eu mais gosto, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. A pessoa ela não consegue fazer a distinção de uma coisa da outra. Ele escreveu isso hoje. Então, que engraçado, né? Mas é muito comum isso nos dias de hoje. Então, você explicar o que você crê e o porquê você crê é super importante, tá? E, como eu disse, nós estamos numa esfera, um cristianismo secularizado dos nossos dias, né? Nós vemos famosos que se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas não vivem de modo digno ao evangelho. E também, nós estamos imergidos também na cultura romanista. Somos ainda um dos maiores países católicos do mundo. Outro ponto de contato que você pode utilizar é a argumentação. E aqui é o argumento moral, o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o teleontológico, que eu fiz uma separaçãozinha aqui, eu coloquei no Café Mais Fundo, eu tenho que mandar para o pastor. São 4 artigos que vai explicar cada argumento desse. Se você quiser se aprofundar, legal. Tem também 4 vídeos em formato de ilustração. Se você quiser assistir, poxa, seria show de bola você entender, tá? Então, a argumentação. Só que a argumentação não é tão fácil nos dias de hoje. Por quê? As pessoas têm preguiça hoje de pensar. Elas não querem pensar, elas querem sentir. Né? Estamos na época do subjetivismo. Saiu agora. Não tem mais questões objetivas, é tudo subjetivo. Tudo eu acho, essa é a minha verdade, essa é a minha visão, não importa, existem várias verdades. Então, a argumentação é um pouco difícil, né? Mas e tem outra forma de ponto de contato, é a narração, né? Quem somos? Fazer perguntas. Quem somos? Da onde viemos, né? Onde estamos? O que está de errado? Qual a solução? Essas perguntas o Evangelho nos respondem. As pessoas que estão aí fora, elas sequer pararam para pensar sobre isso, né? Quem eu sou? As pessoas ficam procurando identidade nos popstars, nos famosinhos do Instagram, elas querem parecer com alguém, elas querem uma identidade. É muito nítido isso, né? Quer parecer aquele cantor de funk, ou não, então quero parecer aquela funkeira, ou então aquela atriz da Globo. As pessoas estão procurando definições de identidades, né? Elas não sabem o que está de errado, o porquê as coisas estão como estão. Elas não têm essa percepção e não têm explicação para isso. Também, qual é a solução? Elas não sabem qual é a solução disso. Então, elas ficam levantando postes idólatras, elas ficam colocando a sua fé para restaurar o que está de errado, né? Ou melhor, mudar as condições para se tornar algo plausível, através da política, através de uma enganação, da moda. Ela tenta se iludir de alguma forma, tá? E a narração é uma forma muito interessante da gente trabalhar, porque você sabe que nós estamos vivendo na época das narrativas, né?
Não importa o que seja verdade, importa como aqueles que eu admiro estão narrando. Então, você vê muitas pessoas elas tendendo a opostos, ideais de visões políticas, porque a narrativa daquela perspectiva condiz com aquilo que ela acredita. Então, não importa mais a verdade, importa que aqueles que me influenciam digam que é a verdade. Então, nós somos muito tendenciosos à narrativa. E é muito legal porque os evangelhos, todo o Novo Testamento, o Antigo, obviamente, também, eles tratam toda a história em narrativas também. É um tipo de estilo de escrita. Então, nós temos narrativas também. Nós sabemos quem nós somos escolhidos de Deus, né? Nós sabemos onde estamos. Nós estamos no mundo caído e responde o que está de errado. O pecado entrou. O que tem de errado? O pecado entrou. O pecado original desencadeou várias devastações sobre nossa realidade. Qual a solução? Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós temos respostas, tá? E por último, ilustração. As pessoas gostam de ilustrações. Elas gostam de imaginar. E eu acho que esse aqui cabe muito para nós que temos estado na era da informação, ou da desinformação, como você queira, mas nós estamos tendo contato direto com as redes sociais. Então, as pessoas elas gostam de imaginar. Você fala sobre pão, a pessoa tem ideia de pão. Então, nós podemos usar ilustrações, comunicação através de... Você vê que nós somos a era do meme. Nós somos a era do meme. Eu lembro que teve um caso que eu escrevi um texto e falei, poxa, esse texto aqui ficou legal, ficou bem embasado, vou publicar. 2 pessoas curtiram. Eu falei, caramba, trabalhei pra caramba. Aí eu falei, caramba, vou fazer uma montagem. Aí eu peguei um desenho do Papaléguas com o Coiote e fiz a imitação. Nossa, deu mais de 1000 compartilhamentos, um negócio absurdo. Eu falei, caramba. Aí a forma da pessoa imaginar, a forma da pessoa ser ilustrada, ela identifica. Então, nós que temos acesso às redes sociais, uma maneira boa de se usar apologética são as redes sociais, sim. Próximo. Utilizar a lógica, fatos científicos e a observação pode ser bons recursos para provocar a reflexão. Além disso, provocar estímulos através de anseios já presentes no indivíduo. São também bons recursos apologéticos. E eu gostaria de utilizar alguns. Próximo. Como eu disse, existem uma variedade de formas de você colocar uma pulga atrás da orelha. As pessoas elas não pensam porque elas estão aqui. Né? Eu fiquei tantas vezes pensando, falei, poxa, como deve ser o universo? Por que estou aqui? Essas perguntas, se você colocar uma pulga atrás da orelha de uma pessoa que ela nunca pensou sobre isso e você tem o intuito de evangelizar, mas não sabe como, essa é uma boa argumentação. O Leibniz ele foi um filósofo, né, no período do racionalismo, e ele faz uma pergunta interessante. Por que existe algo em vez de nada? Né? Por que existe algo? Porque existe tudo ao invés de nada. Perguntas filosóficas que, se uma pessoa se colocar na cabeça da pessoa, a pessoa, puxa, é verdade. Por que eu estou aqui? Aqui tem um silogismo, né? Olha que interessante. Tudo que começa a existir tem uma causa. Aristóteles fala isso. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Né? Isso é unanimidade entre os cientistas. Né? Teve uma causa. Se a pessoa crê na teoria do Big Bang, ela vai entender que teve um princípio. Né? O universo não tem como se originar. E também o universo não é infinito. Então, o universo começou a existir a partir de um momento. Tudo começou a existir a partir de um momento. Voltando aqui, que eu falei para o meu sobrinho, o ovo ele veio de uma galinha. Né? E essa galinha aqui, essa galinha aqui, ela saiu de um ovo. Nós vamos retrocedendo até analisar as questões últimas. Joga esse tipo de dúvida filosófica na mente de uma pessoa que nunca sequer pensou. Isso eu falo entre o meio dos jovens. Eu tenho amigos que não são crentes e eles nunca pensaram sobre isso. E eu gosto de jogar aquela dúvida ali, eu deixo eles lá com a dúvida. Vai dormir com essa dúvida aí. Né? Dorme aí, depois você volta. Aí o cara já volta com um monte de teoria da conspiração. Mas é legal, eu estimulei ele, provoquei a curiosidade dele. Ao invés de ficar pensando qual é a próxima moda, o que ele vai vestir, que é uma tolice. O tênis que saiu agora, o Neymar vai jogar a seleção. Bobeira. Agora, se ele pensa em questões últimas da vida, pronto, já era. Deixa o cara filosofar e pensar que em um momento ele vai entender que existe uma causa primeira. Um universo projetado. Tá? Isso aqui é a sintonia fina. Né? Isso aqui é o argumento teleológico. A palavra teleológico vem de telos, que existe finalidade última.
Tá? Telos, propósito último, um propósito final. Então, estudo do propósito final, a gente pode colocar assim. Olha que interessante, isso aqui são evidências científicas, tá? Eles chamam de sintonia fina. Existem valores de certas constantes cosmológicas fundamentais. Por exemplo, a gravidade, né? A expansão do universo, a massa e energia do universo primitivo, para que ocorra a existência do universo. Se houver qualquer alteração mínima nesses valores, nenhuma vida de qualquer tipo poderia, em qualquer lugar, existir. Elas não existiriam nem galáxias, nem estrelas, nem planetas, nem química, nem vida. Né? Imagine isso, por exemplo, você é da época do rádio, você deve lembrar de um rádio, né? Não tem nenhuma criança aqui. Então, você lembra como você estava sintonizando? E antigamente era assim, né? Lembra, seu Luiz, que tinha que fazer um esqueminha assim? Não era só digital, o negócio localizar sozinho, você tinha que girar para você encontrar. E ali, às vezes, era difícil de encontrar a sintonia ali. Puxa, ficava na televisão, lá em casa tinha uma televisão que era difícil para caramba você encontrar a imagem perfeita, né? Caramba, mudava para um lado o contraste, a cor, até encontrar. É basicamente isso. Sintonia fina é que existe uma perfeição, os cientistas dizem, na gravidade, né? Existe um grau, existe um valor específico que, se fosse mudado por um pouco, não existiria vida. Isso no sentido da gravidade, na expansão do universo, na massa e energia do universo primitivo. Mas, por exemplo, você que estudou para o Enem, você deve se lembrar das camadas aqui, naquilo que permite ter vida no planeta. Você lembra da atmosfera, como ela é necessária, a biosfera, como ela é necessária, a litosfera, como é necessária, e a hidrosfera, como elas são importantes para que haja vida. Sem isso, não existiria vida no planeta. Então, você pode colocar uma pulga aqui na cabeça da pessoa que existe um universo que foi criado e ele foi projetado. Gente, isso aqui funciona. Tá? Eu já usei isso aqui e funciona pra caramba. Tenho amigos ateus que eles ficam loucos porque eles não têm como provar. Né? Então, o exemplo é o rádio. Mas existe também um universo organizado, um universo que poderia ser um caos desordenado e não um cosmo organizado, ou talvez sem racionalidade acessível a nós. Nós conseguimos fazer um cálculo aqui da velocidade da luz que explica como é lá fora. Nós conseguimos saber qual é a distância aproximada através de cálculos realizados aqui, cálculos que utilizam a racionalidade, né? Que nós conseguimos explicar qual é a distância do planeta Terra para a Lua, para qualquer outro planeta que esteja disponível no Sistema Solar. Mas ele é racionalmente transparente e capaz de ser representado por meio de sofisticadas fórmulas matemáticas. Existe uma conformidade entre a nossa mente e o universo, entre a racionalidade que experimentamos em nosso interior e a racionalidade observada do lugar de fora. Então, o espaço ele pode ser observado e ele pode ser explicado a partir do núcleo terrestre. Olha que interessante, a gente poder calcular a temperatura. Isso é absurdo, né? Existe uma mente por detrás disso. Não, foi a obra do acaso. Isso não tem como ter uma comprovação. Isso é uma fé, na fé. Quando a pessoa diz que o Big Bang ele surgiu, a vida aconteceu a partir do Big Bang, a origem do universo começou a partir do Big Bang, é como se você falasse a mesma coisa. Que existe um carro que tem um saco de farinha lá dentro, no porta-malas, tem alguns ovos, tem fermento e cobertura de chocolate. Aí esse carro está com alta velocidade, ele se choca contra a parede, e quando as pessoas abrem o porta-malas, tem um bolo lá pronto, com chocolate em cima. É basicamente isso, não tem uma explicação plausível. Né? Mas vamos apelar agora para os desejos implícitos. Esses argumentos eles estão nesses vídeos, tá? E eles são tratados de uma maneira um pouco mais exaustiva. Vamos pensar sobre moral, né? O desejo de justiça. Esse argumento aqui eu utilizei com um amigo e é muito legal, porque ele havia se... Geralmente a pessoa, quando ela sai da igreja, ela se denota ateu, né? Ela vira ateu agora. Falei, bom, tu não acredita que não existe um Deus? Não, não existe um Deus. Mas você não acredita que existe plausibilidade para a origem do universo? Sim. Aí eu explico, né? Você não acredita que tudo que se originou tem uma causa? Sim. Então você acredita que existe um Deus? Ele falou, eu não queria usar o termo Deus, parece que existe alguém que pensou nisso tudo. Eu falei, beleza. Para mim eu traduzo como Deus, isso aí você pode usar, mas como você quiser. Jabuti, jararaca, você pode usar o termo que você quiser, mas a ideia permanece inata. Agora, vamos falar sobre moral. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem.
Você observa que existe uma clareza moral em todos os homens. Você pode ir na Dinamarca e chegar a um lugar que um homem acabou de estrupar uma criança, houve um estupro. A população vai identificar aquilo ali automaticamente como algo errado. Não é algo certo, foi algo mal. Mas quem deu essa noção para essas pessoas? Foi o Código Civil da região? Não, existe uma convicção daquilo que é certo e errado em todo homem. Existe um senso de moralidade em todo homem. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ah, Caio, mas em tal tribo eles encontraram que isso não era certo nem errado. Mas existia um senso de justiça no coração daqueles homens. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. É muito simples isso aqui. É, de fato. Agora pede para um rapaz te explicar. Então me explica, então, valores morais universais através de algo que não está escrito em lugar nenhum. Ah, eu gosto de pegar evolucionista assim. Porque o evolucionista, ele pensa assim. Eles são engraçados. Eles acreditam que tudo é matéria, energia ao acaso, né? O processo da evolução foi surgindo de repente. Só que, e além da sobrevivência do mais forte, né? Os que se mantiveram até hoje são os mais fortes, os que se adaptaram melhor, né? Mas se nós fôssemos levar em consideração isso, onde estaria a justiça, o senso de moral no evolucionismo? Vai para a selva, vê lá se um lobo tiver com fome, ele não vai matar o qual que está ao lado, vai comer a cria. Não é verdade? Então, o processo de evolução, ele não tem como explicar a moralidade intrínseca em todo homem. A melhor explicação para a intuição profunda que temos acerca da existência da verdade objetiva, de verdades objetivas morais, é que há uma inteligência por trás ou além da natureza que introjeta em nós o conhecimento do certo e errado e fundamenta a objetividade dos julgamentos morais. Esse amigo meu, ele entendeu que existia um Deus, mas ele não quis chamar de Deus, né? Sei lá, tijolo. Para ele, Deus é tijolo. Mas eu questionei sobre a moralidade. Você não acredita que existe um ideal de moralidade? Você não acredita que você sabe o que é certo e errado, mesmo que a Constituição da sua nação não diga o que é certo e errado? Aí a pessoa fica, puxa, verdade. Não, se você quiser acreditar que não, beleza. Né? Vamos acreditar, então, que o nazismo estava certo. Né? O nazismo, quem definiu o que era certo e errado foi a sociedade. E olha o que aconteceu. Eles eram os maiores intelectuais lá da Alemanha. Né? E mataram judeus, não estava nem aí, criança. O que estava estipulando aquilo que era certo e errado era aquilo que a moral, a justiça do papel dizia, mas não era aquilo que o coração dizia. Alguns sabiam com certeza que era certo e errado, outros, obviamente, com os olhos como de Faraó, eles não conseguiam enxergar aquilo que estava nítido diante deles. Então, existe. Esse amigo meu, ele chegou e falou, não, beleza, então, então acredito que existe uma força, né, por detrás que diz aquilo que é certo e errado. Ele falou, sim. Então, bom, vamos traduzir nos meus termos. Existe um Deus, tá? No meu termo, que é santo. Eu acredito num Deus santo, e você acredita numa força universal, um arquiteto universal que possui princípios de certo e errado. Deus. Eu acredito em Deus, um Deus santo. Você acredita numa força que tem uma moral. É engraçado esse cara, só para não dar o braço a torcer. Mas vamos apelar para outro tipo de desejo. O cara tem um desejo de justiça, mas todos os homens também têm um desejo de completude, ou seja, de plenitude, como queira, de satisfação. Todo desejo natural tem um objeto correspondente e só se satisfará quando ele for alcançado e experimentado. Tenho vontade de comer um bolo de chocolate. Eu só tenho vontade de comer um bolo de chocolate porque existe um bolo de chocolate. Né? Eu quero comer um bolo de chocolate, é bom, mas eu queria comer uma tapioca com leite condensado. Bom, pressupõe que existe a saciedade da fome, beleza. Da sede também. Bom, eu tenho necessidades fisiológicas. Bom, você tem necessidades fisiológicas porque você tem como serem saciadas. Mas você sabe que todo homem ele tem um desejo que não pode ser saciado por coisa alguma aqui. Nada pode o saciar. Então ele tenta encontrar outras coisas para ocupar o vazio. Só que esse vazio ele é muito grande. Esse vazio é infinito. Esse vazio ele é muito extenso. E nada que ele coloque preenche esse espaço. É um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. E aí há um desejo natural de realização transcendente que não pode ser alcançada, né? Ou experimentada em ou por intermédio de coisa alguma no mundo. Esse desejo natural de realização transcendente só pode ser satisfeito, portanto, fora desse mundo.
no mundo para o qual aponta a presente ordem das coisas. Então, esse desejo que o homem tenta ocupar, ele não consegue. E esse é um tipo de argumento que você pode utilizar. Tá? Quem faz muito isso, fez, melhor dizendo, foi Blaise Pascal. Né? Existe até um texto dele que é muito legal. E é como se fosse uma imagem que descreve melhor. É um homem, uma estátua, você já deve ter visto, ele olhando para si mesmo, para a região do seu tórax, e tem um vazio enorme, e não tem como ser preenchido. Todo homem tem esse senso de completude, né? Mas ele não tem como saciar. Um outro tipo de argumento muito legal é o desejo de beleza que todo homem tem. Quando eu contemplo algo que é bonito, né, uma paisagem, um quadro, uma arte, uma música, uma pessoa, não preciso ninguém falar que é bonito. Não, isso aqui é bonito. Para mim, eu acho bonito. Existe algo lá dentro de ti que sabe que aquilo é bonito. Não precisa ninguém falar, bom, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Diante de um pôr do sol maravilhoso, não tem como a pessoa olhar e falar, nossa, isso aqui é feio. Não tem como, pelo amor de Deus. Ela olhar um quadro pintado e você vê as definições de cores e a genialidade do pintor, não tem como ele falar, isso aqui não gosto. Não tem como. Olhar para um céu estrelado, vocês já foram para um céu estrelado no interior, você está lá, não tem fumaça de São Paulo, você olha para o céu, você vê tantas estrelas, fala, meu Deus, que coisa linda. Não tem um cara olhar para o céu estrelado e falar que é feio. Não tem como. A lua, quando a lua estava agora, a lua, super lua, aí, todo mundo olhando para a lua, falando, nossa, que beleza, que espetáculo. Não tem como você falar que é feio. Né? O homem, ele busca a fonte da beleza. Né? Mas olha que interessante, essa apologética, né, que trabalha com desejo, com um desejo de beleza, é uma apologética baseada não na argumentação, mas na apreciação. Bom, lá no nosso grupo familiar, o Wagner, ele gosta de ficar falando muito, né? Como Deus é bom. Ele acorda cedo e olha o céu e fala, nossa, que céu lindo. Olha que apologética maravilhosa. Você não precisa argumentar, você precisa só apreciar. Você precisa olhar e falar, nossa, alguém criou isso. Não, esse mar aqui, quando eu olho para São Vicente, eu vejo toda arrebentada lá atrás, mas quando eu olho para aquele mar ali, eu falo, nossa, que beleza. O sol se pondo naquele lugar é algo inevitável para eu crer que existe um Senhor criador daquilo ali. Então, a beleza, ela revela a verdade ao apontar para um reino além do mundo, visível de coisas particulares. Toda a beleza da ordem criada, tanto no céu quanto na terra, espelha o brilho de Jesus, que é a imagem do Deus belo, fonte de toda a beleza. Então, a beleza, ela aponta para o Senhor. Tá? Eu acho que é o último, é o penúltimo. Desejo de relação. Olha que o Victor Hugo, um dramaturgo francês, ele diz: a felicidade suprema da vida é a convicção de que somos amados. O homem, ele tem um desejo de ser amado. É inevitável, não existe alguém que não goste de ser amado. Todos os homens gostam de ser amados. Saber que alguém se preocupa com ele. Todos. Não existe um que não. Né? A não ser que sofra com alguma deformidade, algum tipo de doença degenerativa, mas, em suma, um homem em perfeito estado, ele gosta de ser amado. Tá? Porque nós somos seres políticos, né? Aristóteles vai falar que nós somos seres sociáveis, que se relacionam. Nós precisamos um do outro. Até nós vamos tratar sobre isso, né, no mandato social. Olha, o amor é o que realmente importa para as pessoas, não riqueza e nem poder. Nós vemos tantos artistas, tantos famosos, pessoas que tinham tudo e tiraram a própria vida porque elas não eram felizes. Elas não tinham quem os amasse, ou então elas não tinham a percepção de quem os amava. Tá? O cristianismo é fundamentalmente uma fé relacional e jamais podemos conceber o evangelho em termos puramente racionais. Em toda a Escritura, Deus sempre aparece como uma pessoa, não como uma força impessoal, mas sempre que nos ama e deseja se relacionar conosco. Tá? Então, o nosso Deus não é o Deus do Islã, né, que não tem relação com o homem. Nosso Deus se relaciona com a gente. Né? Ele demonstra o seu amor quando ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Mais ainda, ele nos conforta por meio do seu Espírito. Ele nos consola. O tempo todo nós temos como ter esse relacionamento com Deus, pois ele é um Deus relacionável. E esse é um outro tipo de desejo que tem como você explorar também na apologética. Por último, o desejo de eternidade, o desejo por eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem, é isso que diz em Eclesiastes capítulo 3. Todo homem, ele vive como se não houvesse amanhã. O homem, ele tem uma ideia inata que ele possui uma sensação, né, um desejo de que a vida dele não acaba aqui.
né? Então, ele vai vivendo, ele não tem como crer. Até aqueles que vivem a vida como se não houvesse amanhã, eles, lá no fundo, eles esperam que, bom, vai chegar um momento que não acaba aqui, vai ter um outro momento que as coisas vão serem diferentes. É inato do homem. Os homens possuem a sensação que o verdadeiro destino de suas vidas está além deste mundo transitório. A função do apologeta, qual é a função aqui nesse sentido? Consiste em criar um vínculo com esta intuição profunda do coração humano e mostrar que modo a fé cristã, escrevi errado aqui, que modo a fé cristã a interpreta, oferecendo uma esperança real, firmemente fundamentada na realidade cristã. Então, conectar. Bom, o cara tem um desejo por beleza, você sabe que ele tem. Então, você tem que apontar para algo que vai o estimular. Ele tem um desejo por eternidade, ele nasceu com essa ânsia, ele quer viver mais. Alguns homens pensam que vão viver para sempre, outros pensam que são Peter Pan, eles vão ser sempre jovens, então eles sempre vão ser os garotões, mesmo o cara com uns 30, eu tenho 30, não posso falar isso, mas os caras com 50 anos, 60 anos, ele pensa que ele sempre é um eterno garotão, por causa que ele tem esse ideal, esse imaginário, que ele vai viver mais tempo, sempre mais tempo. Então, a forma da gente trabalhar a apologética nesse sentido é explorando isso. Mas as considerações finais são algumas recomendações. Desenvolva a sua própria abordagem apologética. Não existe uma apologética que vai servir com todo mundo. Você chegando e analisando o seu contexto, cada um circula em um lugar. Nós não vivemos no mesmo ambiente o tempo todo, né? Você pode chegar na sua casa e ter um acesso diferente do que, por exemplo, um amigo seu que conhece as Escrituras um pouco mais que você vai chegar. Ele não tem como ter aquele acesso, você tem. E é função sua fazer isso, não é minha, né? Você tem uma particularidade. Existem maneiras de se fazer apologética, muitas outras, na verdade. A gente poderia trabalhar várias aqui, ficar a noite inteira. E eu não entrei em nenhum argumento de maneira exaustiva, tá? Eu não utilizei, vamos falar sobre argumento cosmológico, vamos dissecar esse argumento. Não tem como, teria que ser uma noite só para isso e olhe lá, né? E aí surgem várias dúvidas e a gente fica pensando sobre isso. Mas eu apresentei, a função que foi mostrar, falar, tem isso aqui para você trabalhar. Talvez você não tenha tido essa sacada. Pega isso aqui, trabalha com isso aqui. Bom, talvez isso aqui adapte lá naquele relacionamento que eu tenho com o meu amigo, ou com o meu irmão, ou com a minha esposa. Bom, você tem que analisar isso cabe a você. Então, nós tínhamos várias outras tipos de apologéticas para trabalhar, científica, cultural, educacional, mas todos nós possuímos particularidades distintas um do outro, e nós transitamos em ambientes diferentes. Portanto, a apologética deve ser contextualizada, para o seu contexto, para o seu ambiente. A boa apologética é uma questão de prática. Portanto, ainda que você decorei tudo. Bom, agora eu vou chegar. E eu pensava que era assim, né? Lia vários livros, chegava, agora eu vou chegar naquele cara e vou arrebentar com ele. Não é assim. Não é. Você tem que entender, você tem que criar um vínculo com uma pessoa. Bom, se aproxima dela, saiba quem ela é. É assim que você ganha uma pessoa, né? A evangelização. Os caras pensam que o calvinista não evangeliza. O caramba que nós não evangelizamos. Nós que mais evangelizamos aqui, na história aqui após a Reforma Protestante. O calvinista é evangelizador. Não existe calvinista que, bom, Deus salva quem Ele quer e eu não preciso me mexer. Ele vai salvar quem Ele quiser mesmo. Isso aí é hipercalvinismo. Isso aí é uma deformação do pensamento reformacional. Isso aí não existe na nossa ideia, tá? A nossa teologia pressupõe que o evangelismo ocorre a partir de homens e mulheres determinadas a alcançar, por meio da palavra, outras pessoas. Tá? Então, é um imperativo. Ide é um imperativo até os dias de hoje. Então, a boa apologética é uma questão de prática, portanto, ainda que você decore alguns conceitos apologéticos, eles só terão serventia se forem desenvolvidos em seu contexto e aplicados. E, por último, existem 10 mandamentos do apologista cristão. Tá? Isso aqui é de um livro chamado, acho que Apologética Cristã, do livro do Israel Belo de Azevedo. Debata com amor. Saiba colocar as palavras, mas com amor. Não querendo impor a sua verdade. Essa aqui eu vou falar, ele vai se converter. Não é assim que funciona a apologética. Seja humilde. Reconheça, né? Seja simples. A humildade, às vezes, convence mais que um argumento. Amplie o seu conhecimento da Bíblia, de modo a tornar a mente cada vez mais bíblica. O conhecimento ele é necessário. Santifique Cristo em seu coração. Cresça no aprendizado da reflexão e da pesquisa lógica e racional. Então, como eu disse, vamos ter aqui uma lição para casa. Tem que pegar e seguir estudando, seguir pesquisando. Tem tanta coisa para a gente ficar fazendo na internet e tantas coisas boas para a gente fazer, e isso é uma delas. Siga pensando, refletindo. Esses argumentos que eu coloquei aqui, talvez você, poxa, é verdade, porque existe algo ao invés de nada. Nunca tinha pensado nisso.
Siga pensando nisso, refletindo, meditando, como queira dizer. Mantenha a autocrítica. Saiba ser autocrítico, analisar a si mesmo. Pô, será que eu fui certo? Será que eu usei o argumento correto? Apologética é questão de prática, né? Será que eu usei um argumento bom? Né? Eu acho que não, poderia ser dessa forma. Comece do princípio. Saiba, a pessoa ela não sabe que você é cristão e tem um conhecimento elevado, talvez, de algo. Seja básico, vá lá embaixo com a pessoa, vamos caminhar junto, vamos entender as questões mais básicas, mais elementares da fé, e subindo degrau por degrau, né? Assim se apresenta a humildade. Ouça sempre o outro lado, é importante também, não é só sair falando, mas também ouvir que a pessoa tem, que ela pensa diferente. Hoje mesmo tive uma experiência nesse sentido, um amigo meu falou, não concordo com o argumento moral. Eu falei, beleza, vamos marcar um café, vamos conversar, vamos se encontrar pessoalmente. Então, é necessário você ouvir o outro lado para saber o que ele pensa e, então, estimular a pensar ele de outra forma. Firme-se no foco e na meta apologética. Qual é o foco da meta apologética? Evangelização. Não é debate de internet. Não é mostrar que você conhece. Tem um fim. Né? A gente viu isso na história, né? Nós analisamos isso na Escritura. Nós vimos que tem uma finalidade. A propagação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Contribua para pôr a razão em seu devido lugar. Ou seja, a razão ela tem seu devido lugar, ela não explica tudo. Existem coisas que são suprarracionais, não tem como você chegar. Explica onde está o trono de Deus. Não sei explicar. Explica aí questões relacionadas à escatologia. Bom, não tem como explicar tudo. Não tem. Tem coisas que a gente consegue até. E Calvino fala isso, até onde a Escritura fala, nós vamos. Quando ela se cala, nós ficamos junto com ela. Não tem para ficar não vai sair a palavra. Espetaculando? Não. Especulando, obrigado. Não tem como a gente ficar especulando, a gente tentando definir o que aconteceu, o que acontece. Não tem. Tem coisas que a Escritura não fala de maneira exaustiva. E, por último, dependa do poder do Espírito Santo. Nós, sim, dependemos do poder do Espírito Santo. O reformado depende, sim, do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós e através de nós. Né? Então, por isso, nós devemos... Charles Spurgeon, toda vez que ele subia no púlpito, quando ele pisava no primeiro degrau, ele falava a seguinte frase, né, pelo que os biógrafos dizem. Ele dizia, creio no Espírito Santo. Quando ele subia no primeiro degrau, creio no Espírito Santo. O maior pregador batista de todos os tempos, aquele que é chamado de o príncipe dos pregadores, ele dependia do Espírito Santo. Ele subia o degrau dependendo do Espírito Santo. Não pense que a argumentação vai convencer alguém, mas é o Espírito Santo que age de maneira sobrenatural. Nós podemos até argumentar, né? A apologética ela serve até isso. Argumenta, apresenta as provas, a pessoa não quer mais, poxa, o que você faz? Você ora. Você pede para o Senhor para iluminar. A apologética ela tira a venda, mas é o Espírito Santo que abre os olhos dessa pessoa. Então, esse é o último ponto. Aqui eu gostaria de concluir a nossa apresentação, né, para quem está assistindo de casa. E aqui nós vamos abrir para as perguntas, caso alguém tenha. Obviamente, quero deixar ressaltado, não fui exaustivo em todos os pontos, mas se ficou alguma dúvida relacionada ao tema que foi abordado aqui, eu gostaria que você falasse sim. Tá bom?